Olá, peregrinas, tudo bem? Bom, hoje uma aula muito importante que eu sei que vocês estão ansiosas aí esperando, né, que é a criação de conteúdo. Então, meninas, por trás, né, de toda a criação de conteúdos tem uma metodologia ali de multiplicação dos pães, né, como eu falo. Então, eu já pincelei numa outra aula, né, mas eu quis trazer uma aula só dando exemplos práticos para vocês entenderem como realmente funciona o raciocínio. Porque não adianta eu só trazer, então, os bônus ali que eu dei para vocês já de ideias de conteúdo, mas se de repente você... eu subnichei, Carol, por exemplo, eu falo de vinho e meditação. Os meus exemplos, eles não estão ali, vinho e meditação, porque é algo muito específico. Então, se eu quiser fazer esse link, como que eu crio, né, conteúdos assim, Carol? Então, assim, eu quero dar autonomia para vocês, para que vocês consigam estar criando conteúdos dos mais diversos assuntos, tá? Até porque para que não caia na mesmice. Aí eu acho que o mais importante aqui no nosso curso é que você desenvolva a sua criatividade também, né? Que você ganhe essa autonomia, né? Eu não quero ser uma fonte de busca, né, que você fique lá copiando e colando, né? Não, isso não é conteúdo criativo, tá? Por mais que você esteja copiando um conteúdo super criativo, a gente sabe, né, que está sendo só um copia e cola e isso aí não tem futuro. Bom, vamos lá então. A metodologia que eu trago para vocês é a 5W2H, né? Que então significa, né? What, where, when, who, why, and how much, né? Então, são 7 perguntas que a gente faz, né, para um tema central, e aí que a gente vai destrinchando mais e mais, a gente pode estar ali criando muitos e muitos assuntos, tá? Só de um único tema, que é o que eu digo para vocês. Às vezes, por exemplo, vocês vão falar que eu botei vinhos verdes, né, para puxar o assunto. De vinhos verdes, vocês podem criar infinitos conteúdos, né? Não precisa ser só um post e deu. Agora já tenho que criar um post para vinho rosé, um post para vinho branco. Não é assim que funciona, tá, gente? Bom, e uma coisa bacana, né, para vocês pegarem de temas aqui, né? Eu já botei aqui vinhos verdes e dei também o banco ali de perguntas para vocês, mas tem essa ferramenta aqui, que é a Esneder Public, que eu não sei se vocês conhecem, que você digita aqui, tá? Descubra o que as pessoas estão buscando, então, tipo, o que elas estão buscando no Google, né? Claro que aqui vocês têm que trocar, tá, para o português, e para o Brasil, né? Porque não tem nada a ver eu buscar aqui que o pessoal... Tudo bem, né? Se for uma pesquisa mais genérica, que você queira trazer tendências de fora, é diferente. Mas se você quer criar um conteúdo que está, né, sendo relevante no momento no Brasil, então você muda aqui para o Brasil, português. Aí você digita aqui vinho, né? Por exemplo. A versão grátis, eu acho que você pode fazer 2 pesquisas por dia, se eu não me engano, tá? Aí ele vai trazer aqui, tá pesquisando aqui. Vamos lá. Ó, ele mesmo já faz, né, a metodologiazinha basicamente, né, que eu estou passando para vocês, ele faz aqui. Então, por exemplo, vinho, o que? O que é vinho frisante, né? Aqui não tem o mas é vinho tinto, vinho Bordeaux, vinho reservado, vinho Malbec, vinho de mesa, vinho Merlot, vinho Madeira. Vinho é vinho suave, né? Vinho é bom para o coração, vinho é vegano, vinho é bom para a saúde, vinho é bom para quê? Vinho é destilado, vinho é calórico. Isso aqui, pessoal, são chamadas para vocês criarem conteúdos que as pessoas vão compartilhar. É tipo de conteúdo que viraliza, né? Que as pessoas estão querendo saber as respostas. Então, também na hora que você for falar, por exemplo, vou falar de vinho vegano, né? Aí você já cria uma chamada assim: todo vinho é vegano, né? Vinho é vegano. E aí você sabe que, opa, peraí, a pessoa está passando lá e ela vai parar no teu feed para ver o teu conteúdo, tá? Então, vinho é bom para a saúde? Vinho é bom para quê? Né? Isso eu já falei. Quem inventou vinho?
vinho, quem faz vinho é? Aí vocês podem falar, quem faz vinho é o quê? Ah, diferença, sommelier, enólogo, tá? Claro, se isso for relevante para o seu público, tá? Quem degusta vinho, quem bebe vinho é? Quem estuda vinho, quem experimenta vinho, quem prova vinho. Onde comprar, onde surgiu, onde guardar. Ó, isso é importante. Onde guardar, né? Onde comprar, como fazer a melhor compra, né? Como comprar certo, como armazenar, né? Da melhor forma, como guardar, né? E aqui é bacana que vocês veem. Ó, não tenho como armazenar, tenho como guardar. Então, às vezes, para aquela sua audiência, né, que ela ainda não tem nível de consciência elevado, às vezes ela nem vai usar a palavra armazenar. Então, você usa as palavras que ela usaria. Vocês sabem que eu falo muito disso, né? Ó, onde comprar, como comprar barato. Aí, claro, se você tem a sua estratégia de posicionamento por preço, aí tá, como comprar barato. Mas, assim, como eu já sei que vocês aqui, né, estão buscando algo diferenciado, a estratégia de vocês não vai ser essa, porque eu digo, né, esse não é o nosso melhor cliente. Então, assim, como ter o melhor custo-benefício, aí é diferente, né? Não é barato, tá? Porque vinho dá sono, olha só, né? Outro assunto também que o pessoal ressaca, né? Também, porque vinho esquenta. Tem gente, por exemplo, que tem rosácea que fica mais vermelha. É legal trazer esses assuntos, né? Então, por que você fica corado, né? Quando toma um vinho, todo vinho te deixa corado, porque aí eu tenho uma amiga, né? Que uma vez eu fiz uma live com ela, e ela veio falar isso. Ai, Carol, eu adoro, mas poxa, eu sempre fico, né? Me ataca a rosácea. Eu falei, olha, Aninha, toma vinho branco, né? Toma vinho rosé, porque o quê? O tanino, né? Que vai dar aquele calor a mais, né? Na pele e vai aumentar ali, né? A rosácea. Então, para ela, eu falei, olha, toma um vinho branco, né? E toma um vinho rosé que vai dar bem menos esse efeito. Para quem já gosta mesmo, né? De vinho. Por que vinho verde, então? Porque, né? Ó, o pessoal ali que a gente vai mostrar o conteúdo, né? O pessoal quer saber por que o nome é vinho verde. Ele é verde? Né? Ele é ácido, ele é o quê? Por que vinho faz bem? Por que vinho reservado? Qual vinho é doce? Para quem gosta do doce, ó. Isso aqui é uma pergunta de quem é bebedor de vinho suave, né? Aquele consumidor que gosta de bebidas doces, ele vai buscar qual que é o vinho doce. Então, se você trabalha com vinho suave, é bacana você colocar um conteúdo desse. Qual vinho combina com pizza, combina com massa, camarão? Qual que faz bem à saúde, seco ou suave, qual combina com sushi, fundi, qual o mais caro do mundo, ó. Se você já trabalha com vinhos mais de alta gama, é legal trazer esse tipo de assunto. Ou até para valorizar, né? Às vezes você trabalha com vinhos ali que também tem alto valor agregado, você já coloca lá o pessoal no outro patamar e aí vão até achar que teu vinho é barato. Porque vinho dá azia, porque que não é vegano, dá dor de barriga, ó, nem sabia disso, né? Deve ter tomado um vinho quente aí, não sei. Vinho de mesa, dá sono, dá dor de cabeça. Então, pessoal, tá? É uma ferramenta bem legal. Tem com outras preposições também, vocês descem aqui, ó. Vinho perto de mim, adega perto de mim, próximo a mim, para risoto, para presente, para iniciantes, tá? Aqui são com as preposições. Vinho para cachorro, para molho madeira, para acompanhar massa. Então, assim, e aqui também é em termos de visualização. Vinho e queijo, vinho ou gin, olha que legal para vocês criarem. Vinho ou suco de uva integral? Vinho ou gin, né? Vinho ou cerveja na dieta? Vinho ou espumante? Vinho ou suco de uva, né? Vinho ou cerveja, qual engorda mais? Só daqui você já tem várias ideias, né? E claro, a partir daí, né, você vai vendo a repercussão, já deixa nas legendas. E aí, pessoal, gostou desse conteúdo? Qual o próximo tema que você quer que eu traga aqui? Né? E aí, interaja com a sua audiência e traga um conteúdo vivo, sabe? Um conteúdo que converse com a sua audiência, com a sua persona. Porque, assim, só trazer, você vai trazer alguns starts ali para quebrar aquele gelo, para fazer com que a sua persona fale, mas vocês vão variar.
Vocês vão entrar, tudo bem, é legal ter inspiração do colega e tal, mas assim, não é receita de bolo. Então, a sua persona pode ser que ela se interesse mais pelo assunto quando é dieta, quando é, né, manter a forma e tal. Já outra persona, ela já se interessa mais com saúde mesmo. Já a outra não, ela quer algo realmente, ela quer impressionar, né? Ou ela quer a melhor harmonização, ela gosta muito de comer, ela quer uma experiência, né, enogastronômica a melhor possível. Então, assim, isso você vai ter que perceber, tá? Mas são esses raciocínios, tá? Ó, esse versus é ótimo, né? Então, por exemplo, vinho ou Bordeaux, né? Olha a pergunta: vinho versus dieta, sangria ou vinho? Vinho ou cerveja, né? E aqui você pode fazer, né? Vinho de mesa ou vinho fino, né? Vinho suave ou vinho seco? E trazer esses comparativos, tá? Porque é um conteúdo educativo, mas é dinâmico, é interessante, né? É útil para a sua audiência, porque não adianta nada a gente ficar taça ou copo, ó, que bacana, né? E aí, eu acho mais bacana ainda você trazer esse ou esse e ainda dizer, olha, os dois, né? Os dois estão certos, né? Vai de boa. Então, garrafa ou lata, né? Já começa a vir aqui, para vocês verem como que é, né? A mente fértil. É só a gente começar a fazer as buscas certas, né? Que a gente, não adianta, a gente é criativo, né? A nossa imaginação vai, né? Uma coisa vai levando a outra. E vocês vão ver que esse tipo de conteúdo, gente, isso daqui viraliza, tá? Isso aqui viraliza. Então, até para você criar, né, conteúdo de harmonização, por exemplo, Carol, eu não quero que seja aquela coisa chata, né? Então, ó, vinho e chocolate, vinho e pizza, aí você traz as pizzas, você traz, né, os tipos de chocolate no carrossel, sabe? Isso também é um conteúdo que é super útil, né? Carol, mas eu não quero trabalhar com esse tipo de harmonização. Então, você pode, né, trazer os coringas, por exemplo, né? Então, ou até trazer vinho e pizza, né? Que eu adoro montar esse tipo de conteúdo que é contraintuitivo. Aí a pessoa vai lá, vinho e pizza, e ela vai achando que vai ver pizza marguerita, tal vinho, né? Pizza de bacon, tal vinho. E aí você chega lá, né? Bota lá diferentes pizzas e um mesmo vinho, ou um espumante, né? Imagina só. E aí a sensação, né? Porque ela clicou no conteúdo esperando ver uma coisa, quando arrastou para o lado, opa, peraí, olha só que legal, posso ver um vinho, eu posso comer todas as pizzas. E aí você explica o porquê, né, gente? Porque não adianta só, né, você jogar o conteúdo, você tem que explicar o porquê. Aí você diz, por exemplo, o espumante, que é um coringa, né, na harmonização, ou um vinho tinto, né, mas que tenha bastante fruta, de repente, né, para você estar harmonizando ali com o molho de tomate, que é base, você explica, tá? Um vinho, sei lá, de corpo médio, né, que vai combinar com a maioria dos sabores, né, das pizzas, dependendo ali se tem carne e tal, né? Então, ou até a opção, por exemplo, para quem consome pizza vegetariana e você faz um negócio desse assim com coringa, eu acho super útil, tá, gente? Porque na realidade, quando a gente quer saber de harmonização, é difícil a gente ficar fazendo um harmonizado em casa, por exemplo, né? Ninguém se dá esse trabalho. Eu vou fazer, né, esse vinho para entrada, esse aqui para o prato principal e esse para a sobremesa. A pessoa quer, é a verdade, né? A verdade seja dita, é que a pessoa quer um vinho, né, que harmonize com tudo. Então, pessoal, se vocês criam conteúdo, esses são conteúdos da nova era, né? Conteúdos que você vai prezar, né, pela experiência ali do seu cliente, né? Que ele vai ganhar autonomia, que ele vai saber, vai comprar com segurança, né? Então, assim, é isso, tá? É muito mais interessante do que você trazer aquele conteúdo tradicional, né? Que é que todo mundo posta. Esse vinho com essa pizza, né? Esse vinho com essa salada, sabe? Tipo, né? Então a pessoa fica muito presa, tá? Então tragam esse tipo de conteúdo, marquem hashtag Nova Era do Vinho, vou ter muito prazer em partilhar, tá? Então, ó, tem até vinho e pão, né?
Vinho e Pão, acho que tem Vinho e Pão Letra, acho que é uma música. Aí você já vem, né? Isso é bacana também, porque aí às vezes você, opa, vou fazer, tem alguma música no momento aí falando, né? Tinha uma época aí com uns espumantes, né? Xandão, não sei o quê. Você que gosta de criar conteúdos ali, né? Rios, coisas mais atuais, já se aproveita aí também. Então é isso, né? Então aqui, ó aqui ele já fez uma propaganda. Dá para ver também por ordem alfabética, tá? Então, se vocês quiserem. Gente, é fantástico isso aqui, não tem limites, claro que é 2 por dia, então vocês veem, dá para salvar, tá? Ó, salva a imagem para você arquivar aí no seu banco de dados de referências. E aí você vem aqui, tá? É 2 por dia só, Carol, mas você vem aqui no dia seguinte e tal. Pô, um dia aqui que você fez essa. Olha só quanto, né? Não preciso dizer que isso aqui é conteúdo para um ano, né? Então, daria até para comparar, né? Se fosse o Pro. E aí você pode jogar, né, outros assuntos, né? Então, por exemplo, eu quis jogar aqui, no meu caso, que é a meditação. Deixa eu ver se dá para... Acho que são 2 mesmo, vamos ver. Eu acho que quem sabe faz ao vivo, né? Meditação, tá. Aí vamos ver se dá para, né? De repente eu consigo responder alguma dessas perguntas com argumento do vinho. É assim que eu faço o raciocínio, tá, gente? Então vamos lá. Aqui tem algumas. Quem faz meditação, quem é Deus. Aqui são algumas meditações clássicas aqui, pelo que eu posso ver, né? Quem pode fazer meditação? Ó, isso aqui daria já para eu criar um conteúdo e linkar o vinho, né? Ou que nem eu faço, por exemplo, medita enquanto toma vinho, né? Ou então, já tentou meditar e não consegue? Toma vinho, sabe? Assim, umas coisas que não é um conteúdo óbvio, tá? Meditação é bom para quê? Meditação é de qual religião? E aí você pode fazer, se você fala sobre espiritualidade, sobre o sagrado, né? Vinho sagrado, aí você já faz o link, ó, com a meditação, né? E, enfim. Meditação. Tem várias aqui. Eu não tinha pesquisado ainda da meditação. Quando fazer, quando meditar, né? Então, essas que eu falei aqui da porque choro quando medito. E aí, por exemplo, se você bota isso aqui, eu nem nunca parei para pensar, mas provavelmente é uma coisa bastante procurada, tá? Se está aqui. E aí isso é bacana de você ter lá, né? Por que choro quando medito, né? Se você vai falar da meditação em si. E aí, né? Eu já fiz um post, por exemplo, né? Que o vinho emociona. Se você já se emocionou com o vinho, dá para fazer esses links, né? Olha só, gente, por que meditar 21 dias, a questão do hábito, né, onde meditar e tal, só para dar um exemplo aqui para vocês. Por que meditar dá sono? Aí eu já poderia fazer, por que meditar e tomar vinho dá sono, né? E aí eu trago, sabe? Tipo, por que meditar e tomar vinho faz bem, tá? E eu estou fazendo o link. Qual o objetivo da meditação? Tá, pessoal? Bom, o foco aqui não é a meditação, dei mais os exemplos de vinhos, né, só quis trazer para vocês como que dá para linkar uma coisa na outra. Então, vamos lá. O exemplo aqui dos vinhos verdes, né? O que é vinho verde, né? Ou então, qual que é o vinho verde? Quais são os vinhos verdes, né? Porque a gente sabe, por exemplo, vinho verde, a gente acha, né, vinho verde. Tem vinho verde branco, rosé e tinto, por exemplo, né? Isso também entraria aqui, né? O que é, você vai falar o que é realmente, o método, blá, 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 mas quais são também, quais são os tipos, né? Também daria aqui. Então, assim, uma pergunta, o what, ele pode ter várias ramificações, né? Se você quiser trazer outros o que, vocês viram aqui de inspiração aqui no SND Public, só no o que, aqui, ó, o que. Aí vocês vão ter ideia. O que significa, o que é, o que meditar. Então, assim, vamos voltar lá para aplicar.
o que é vinho verde, o que significa vinho verde, porque às vezes, né, muda um pouquinho. Minha memória. Que meditar. Então, aqui no caso aí iria para o qual, né? Como eu falei, qual, que não seria o que vinho verde. Qual vinho verde, como eu dei o exemplo mesmo, e é por aí vai. Tá? Se vocês quiserem mais inspirações, vão lá, né, e façam esse paralelo, que eu acho que vão vir mais e mais ideias. Onde estão os vinhos verdes, da onde são elaborados, né, para ficar mais bacanas. Deixa eu ver. Dá para fazer onde é consumido, onde é mais consumido, né? Porque aqui no Brasil a gente sabe que se consome muito vinho verde, o brasileiro adora. Claro que, pessoal, aqui eu estou montando essas perguntas assim, isso aqui não vai ser a chamada do post de vocês, porque não é nada atrativo, tá? Isso aqui é a pergunta base para você criar o conteúdo, para você desenvolver o conteúdo, tá? Então, assim, o que é vinho verde, eu vou lá, vou criar o meu conteúdo. Claro que aí eu tenho que botar umas palavras, né? Usar uma cópia atrativa, né? Eu não vou... claro que só o que é vinho verde, eu acho que já é algo que chama atenção. Mas, por exemplo, onde são produzidos, né, onde é produzido vinho verde, talvez já não seja tão atrativo, né? Então, você vai ter que traduzir, né? Você sabe de onde é o vinho verde? Sabe? Então, para que fique mais atrativo, né? Mas aqui são as perguntas mais formais para você entender que tipo de conteúdo você pode estar criando, tá? Quando que é produzido vinho verde, né? Porque a questão do vinho verde, né? Ele é verde porque não é maduro, não sei o quê. Você pode já estar trazendo, né, algum paralelo com essa ideia, porque a gente se pergunta o porquê, né? Por que vinho verde? Aqui eu vou ter porque existem vinhos verdes, né? Mas aí parece que os vinhos são verdes. Mas por que vinhos verdes, né? Por que desse nome, tá? Quem são, né? Quem que faz o vinho verde? Tá no mundo todo pode ser feito? Quem consome o vinho verde? Quanto custa o vinho verde, né? Ou como é a elaboração também aqui, como é a elaboração já? Aqui é mais de valor mesmo, né? Tá? Então, esse tipo de conteúdo, né, a partir dessa metodologia, vocês podem estar criando aí, né, uma penca de conteúdos de um mesmo assunto. Tá? Deixa eu pensar aqui algum outro, uma coisa mais diferente. Aqui eu tinha colocado a listinha para vocês, né? Vinho para iniciantes. Deixa eu ver se assim dá certo. Aí aqui, quais vinhos para iniciantes, tá? Não vou escrever tudo, não. Quais vinhos para iniciantes? Onde encontro vinho para iniciante, né? Onde encontrar os melhores vinhos para iniciantes? E aí você já faz o seu marketing, né? Quando tomar, né, o vinho, porque aqui, ó, vinho para iniciante, tá? Então, é um iniciante que está buscando, né, respostas. Qual é o melhor momento de eu tomar um vinho, né, de cair melhor, mais fácil? Aí você diz, olha, você apreciando o vinho com a comida, né, é o indicado, né? Então, para quem está começando, esse tipo de conteúdo, tá? O quando poderia vir dessa forma, né? Deixa eu ver. Então, assim, tem horário para tomar vinho, né? É bom tomar vinho antes de dormir? Esse tipo de pergunta está ali no vinho para iniciante, né? Por quê? Porque você deve tomar vinho, tá? E não precisa entrar aqui vinho para iniciante, nem todos, né? Vocês vão entender, né? Já é a minha chamada para quem é iniciante. Por que você deve tomar vinho? Deixa eu ver quem consome vinho que é aquela coisa que eu já mostrei para vocês.
Mas quem deve tomar vinho, por exemplo, quem toma vinho, aí você já faz um paralelo, né? Ai, quem toma vinho vive mais, quem toma vinho, sabe? Assim, você traz esses argumentos e estatísticas para convencer, né? Que tomar vinho é uma boa, né? E aí você traz, ó, quem toma vinho viaja, né? Aí, claro, né? Tem que fazer todo um storytelling, né? Viaja mais, você conhece vários lugares, você conhece novas pessoas, pessoas interessantes, blá, blá, blá. Trazer, né, até pessoas, figuras públicas, de repente, que a sua audiência é fã e que são tomadores de vinho, sabe? Isso é importante. Quanto custa um vinho, aí você trazer, né, que tem vinho de X categorias de valores, né, de vários preços para todos os bolsos, para todos os gostos, tudo isso é muito importante. Né? Como é a elaboração de vinhos, aí aqui, claro, aí que é uma coisa mais lúdica, mais de fácil entendimento, né, com analogias, que nem eu faço também. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar alguma característica do vinho agora para vocês entenderem, né? Como que eu poderia fazer tanino. Tanino. Para começar, tanino, né, é uma palavra que a pessoa já tem que ter um nível de consciência. Então, aquele teu consumidor iniciante, ele não vai falar, o que é o tanino do vinho? Ele não vai pesquisar isso. Né? Então, por exemplo, aqui no Ensino The Public, se você botar tanino, ele vai trazer já perguntas de pessoas que já têm contato com vinho. Agora, se você escrever ali, você pode botar 2 palavras se quiser, tá? Que quanto menos palavras, mais preciso. Mas você bota vinho amargo, aí sim, tá? Então, aí você vem aqui. Qual vinho é amargo? Isso aqui eu estou falando de taninos, entendeu? O raciocínio. Qual vinho é amargo? Qual vinho é o mais amargo? Você já pode criar um conteúdo assim, qual vinho é o mais amargo, e você explica de onde vem o amargor e tal. Você mostra, né, que tem vinhos que não tem, que tem. Qual vinho não é amargo, né? Também tem que ser, porque a pessoa... Existe vinho que não é amargo, né? E tal. Todo vinho é amargo? Isso aí a pessoa sempre pergunta. Onde? Da onde vem o tanino? Aí aqui já é para um outro nível de consciência, já é para o teu consumidor que ele já viu aquele primeiro post, ele já sabe o que é tanino, e aí agora você já pode voltar a falar de tanino, mas é para uma pessoa que já deu um passinho na caminhada. Então, da onde vem os taninos, né? Ou você entra já, vai que você... Carol, mas eu já falei ali no post anterior tudo sobre o tanino. Tá, mas pessoal, vocês sabem que volta e meia a gente precisa falar a mesma coisa com outras palavras, né? Que a pessoa também tem gente chegando, né? Gente nova chegando no nosso perfil todo dia, tá? Então não fique com medo de ser repetitivo, até porque você não vai fazer esse post um hoje, outro amanhã, tudo falando de tanino, né? A não ser que você faça essa semana do tanino, né? Essa semana né, para falar sobre vinho amargo e tal. Mas se não, você vai intercalar, né? E aí, quando você vier falar de novo, provavelmente aquela sua audiência já está num outro nível de consciência, já tem várias outras pessoas novas. Mas você pode falar assim, da onde vem o tanino, né? Que aí você pode falar do tanino da barrica, do tanino da semente da uva, da casca da uva, tá? Então, de diferentes tipos de tanino. Isso são assuntos interessantes, né? Que a pessoa ela quer saber. Aqui no tanino, poderia pensar também no aroma, mesma coisa, da onde vêm os aromas, né? Quais são os aromas do vinho? Aí você fala aromas primários, secundários, terciários e fala as características. Da onde vem? Então, os aromas primários vêm da própria variedade e tal. Claro, isso tudo, gente, de uma forma bem interessante, tá? Que eu estou só dando a base para vocês de raciocínio. Quando o vinho tem mais tanino, né? Aqui, quando tomar um vinho tânico, olha só. Quando devo tomar um vinho com mais tanino, um vinho mais encorpado, né? Um vinho... É que aqui
você vai falar o mais encorpado, a sensação, né, da pessoa tá relacionada ao tanino, à estrutura e tal. Então, poderia estar aqui, tá? Quando você deve tomar, né, um vinho com mais tanino, se a pessoa já estiver consciente do termo tanino, senão com mais estrutura, tá? E aí a pessoa fica curiosa. Opa, peraí, tem algum momento que eu devo tomar, então vou dar uma olhada. Tá? Quando não tomar, né? Que aí vai ficar péssimo. Ou também, por exemplo, a questão da temperatura, que você pode falar, né? Ali no como, aqui já no como. Como servir um vinho, como apreciar, né? Um vinho tânico, um vinho com mais estrutura, um vinho adstringente, né? Veja sempre quais são as palavras que a sua audiência fala. Se ela fala adstringente, né? Que ela tem essa sensação de ressecamento, né? Como que ela usa essa sensação, esses termos, né? Como que ela define? E aí você diz: como tomar um vinho, né, amargo, como tomar um vinho adstringente e tal. Aí você vai falar da temperatura, né, que a temperatura ideal nunca tomar gelado, né, que vai aumentar ainda mais essa percepção, né. Deixa eu ver. Por que existem vinhos mais amargos? Né? Por que existem vinhos amargos? Quem são? Deixa eu ver. Aí quem são os taninos? Aí você pode dizer o que é, né? Aqui é o que é. Quem são? Aí você pode dizer outros alimentos que têm tanino também. Então, né, quando eu falo para você chocolate amargo, né, aí você, faça o teste, já experimentou, você quer aprender a tomar vinho mais amargo? Calibre o seu paladar, né? Faça brincadeira aí com chocolate, comece no ao leite e vai indo, né? Até mais cacau e tal. Depois experimenta fazendo, veja se mudou a sua percepção do vinho, né? Se você está mais tolerante, o próprio café, e você já pode relacionar a questão do que é mais saudável, né? Que você consuma alimentos com mais tanino, alimentos com menos açúcar e tal, faz essa ponte também. Quanto custa, né, um vinho mais encorpado? Menos, tá? Isso aqui que aí, por exemplo, o tempo de guarda, né? O tanino, ele é um dos componentes ali que dão a longevidade do vinho, né? Tanino, acidez, o álcool, né? Eles são ali os principais componentes que vão ditar a vida do vinho. Então, você pode dizer, né, que relacionado, né, se o vinho ele é de guarda, ele tem mais tanino, ou seja, a pessoa já vai começar a ver tanino como uma coisa boa. Olha só, o vinho que tem mais tanino, ele custa mais caro, ele é melhor, ele dura mais, ele é mais potente. E aí, acho que vale a pena eu fazer um esforço e começar a calibrar aqui meu paladar para começar a consumir mais vinho com tanino, né? Então, assim, pessoal, tudo é na base de elevar o nível de consciência da minha persona, tá? Sempre pensando em criar conteúdos úteis. Não adianta nada, tá? Criar conteúdo inútil, só porque tá todo mundo criando, não caia nessa, tá, gente? O conteúdo que vai realmente fazer com que sua audiência seja fã é um conteúdo que transforma, um conteúdo que ela, aprende, olha só, nunca ninguém falou dessa forma. Gostei muito, né, do conteúdo da fulana, porque, olha, ela nunca falou de vinho assim. E aí, consequentemente, eu vou compartilhar. Porque, olha só, agora eu entendi, agora tudo faz sentido, né? E é assim, isso que a gente tem que buscar, tá? Partilhem lá a hashtag Nova Era do Vinho, tá? E vamos revolucionar esse mundo. Coloquem em prática, percebam quais conteúdos que mais estão dando repercussão para você. De repente, você sente aqui, ó, quando você faz a pergunta por quê, né? Quando você faz a pergunta o que, tem mais, né, aceitação, tem mais interação. E colhe o feedback. Tá? E crie conteúdos assim dinâmicos, tá? Não conteúdo monólogo, mas sempre passa depois no final uma chamada, né? Uma call to action, que a pessoa ela se sinta à vontade de partilhar, de comentar, de interagir, tá? E assim você vai ter o retorno e vai ser, né? Aí uma fonte de conteúdos realmente de qualidade, revolucionários no mundo do vinho, que é o que a gente precisa. Tá bom, pessoal? Muito obrigada e boa produção aí para vocês.